fator primordial em qualquer negócio, chama-se gestão. Não basta você ter dinheiro, um baita investidor que aportou uma grana na tua empresa porque acreditou em você, acreditou na tua energia. Vou compartilhar algo interessante. Eu tenho um projeto pessoal muito legal. Eu falo até pro meu filho fala assim, mãe, você tá mudando o seu target. Eu falei, não estou mudando o target. Eu estou buscando novas fontes, novos recursos. Uma coisa é eu investir em mim, outra coisa é eu captar recursos em pessoas que acreditam em mim, outra coisa é eu gerar os meus esforços com a minha inteligência, com outras coisas, para poder investir naquele meu propósito. Então, existem várias etapas. Tem que ter inteligência. Não apenas inteligência de mercado, mas inteligência estratégica, inteligência da gestão. Não é só jogar no chat GPT, no cloud, no Manus. Não é só isso. Precisa ter gestão da operação. Gestão daquilo que você quer. Existe um caminho a ser percorrido. Já fez bolinho de chuva? Adoro bolinho de chuva. Eu tô evitando gordura. Enfim, tô num processo aí bem exaustivo aí pra perder peso, mas vou conseguir. Mas eu gosto de bolinho de chuva. O bolinho de chuva tem um processo pra ser feito. Senão ele encharca. Senão ele fica cheio de óleo, não dá pra comer. Eu gosto de bolinho de chuva bem sequinho, bem fofinho, bem douradinho, sem queimar, né? Daquele bem molinho, bem gostoso. E eu gosto dele no açúcar e na canela. Eu gosto de tomar café quente sem açúcar. É a minha expectativa em relação a um bolinho de chuva. Só que o bolinho de chuva, eu não faço ele de qualquer jeito. Eu acho que é assim. A minha avó colocou banana. Não é só isso. Existe uma etapa, existe um passo a passo para criar um bolinho de chuva. Na época de faculdade, eu fazia MBA, eu fiz um MBA de qualidade e produtividade. Eu amei, porque eu aprendi a fazer a gestão da operação. Quando a gente fala em qualidade, eu fiz em dois lugares. Eu fiz o meu MBA, depois eu fiz uma especialização numa instituição só voltada para qualidade e certificação. A qualidade não é só os 9.000, as MBAs não é. Não é só isso. A qualidade é a qualidade do processo. Te ajuda a fazer a gestão do seu processo do seu dia a dia. Você já pensou, por exemplo, em mapear o que você faz dentro de uma operação que você faz no dia a dia? Você já pensou fazer isso? Você acha que perde tempo? Quando você tem a receita mapeada dentro do bolinho de chuva, você tem o passo a passo mapeado, ele é fácil ser o quê? Replicável. Eu não preciso estar ali apenas para ensinar. Eu posso compartilhar a receita, se a pessoa seguir o passo a passo, o resultado final é muito semelhante. Dentro da empresa, a mesma coisa. Se você tem um sistema de gestão, não, gestão, gente, não é só ter um gerente, um diretor para supervisionar a operação. Não. A gestão começa no processo. Se eu tenho mapeado a gestão da operação dentro do meu processo, eu sei exatamente o que aquele profissional pode fazer. Quando deu um erro, o que eu faço? Confiro a gestão da operação para identificar onde está o gargalo, o erro, o problema, e corrijo, entro com um processo de melhoria contínua naquele item, e refaço o processo até melhorando, até melhorando, até melhorando. Eu vi um podcast essa semana, achei muito legal. Desculpa, eu não vou estar porque eu não lembro, eu ouço muito podcast, que eu gosto. Eu gosto de aprender com quem já fez, com quem já errou, eu gosto, eu compartilho e eu gosto. E ele estava explicando a bala, uma indústria de bala que faturava milhões, então um CEO, um engenheiro, tá ok, vamos diminuir os ingredientes, vamos buscar ingredientes semelhantes, aquela balinha. Vamos diminuir o custo da operação, vamos fazer testes, vamos ver se o sabor fica o mesmo. Então eles foram fazendo os testes da balinha, melhorando até 10 vezes aquela balinha. Só que as vendas começaram a cair. Aí o que aconteceu? Nossa, as vendas começaram a cair, por quê? Aí ele começou a olhar a balinha. Aquela última balinha foi melhorando, tão melhorada, tão melhorada. Ela era melhorada de acordo com a seguinte. A 1 era comparada com a original, depois a 1 com a 2, a 2 com a 3, a 3 com a 4. E tinha pequenas semelhanças, assim, era imperceptível o sabor das balinhas, uma de acordo com a outra que eram criadas. Então ele conseguiu diminuir umas 10 vezes, aproximadamente, o custo da operação. Só que as vendas começaram a cair. Como assim? Começou a cair? Como assim? E sendo que na realidade, ele começou, vamos ver o sabor original. Aí pegou a balinha que tava na mesa dele, aí pegou a última balinha. Nossa, tá muito diferente, é outro produto. Como assim? Como isso foi acontecer? Aconteceu porque a comparação foi feita sempre com o sistema da balinha anterior e não com a balinha original que estava dando certo. Então, todo o processo de operação, da gestão operacional dentro da empresa, ele precisa sempre ser comparado com aquilo que dá certo. Você pode melhorar sempre a sua operação, para otimização de tempo, de processos, de recursos, de pessoas. Se você não mapear, não escrever o seu processo, como assim? Não tem um mapa da minha operação? Como assim? Eu tenho que mudar, não tenho GPS? Como assim? Não tenho uma direção? Deu pra entender? Você precisa ter um ponto de partida. A partir do ponto de partida, você vai saber se você precisa contratar mais gente, se você precisa enxugar o seu processo operacional, pode ter gente ociosa que pode assumir funções semelhantes dentro da sua operação, do seu cargo. Então você vai saber se você vai ter gente de mais ou gente de menos dentro do seu processo produtivo. Então a gestão não é só cargo gerencial, não é só cargo de liderança. A gestão da operação começa com o mapeamento dos seus processos operacionais. E isso, você senta do lado do seu auxiliar e fala, vamos escrever o que você faz. Começa a escrever as etapas. Aí você consegue criar um manual de operação daquele profissional. Aí você consegue remover algumas funções, incluir novas funções, e saber se você precisa contratar, ou se você precisa demitir, ou se você precisa recolocar internamente as pessoas chaves dentro do da sua empresa. É ruim demitir e desligar profissionais, mas é ruim você também perder dinheiro, ficar pagando aí dezenas de horas extras por uma má gestão de operação. Fez sentido? Um abraço pra você e muito sucesso!